Como creio em Deus se não obedeço? A fé sem obras é morta é uma expressão encontrada na Bíblia, mais especificamente no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Essa frase nos leva a refletir sobre a importância de agirmos de acordo com aquilo em que cremos. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Imagine que a fé é como uma semente que plantamos em nosso coração. Se essa semente não crescer e não der frutos, ou seja, se não mostrarmos nossa fé através de nossas ações, ela não terá valor. Ela vai morrer. Assim como uma planta precisa de água, luz e cuidados para crescer e dar frutos, a nossa fé precisa ser acompanhada por nossas obras para se tornar algo significativo. Podemos definir essas obras como ações realizadas em nome de nossa fé. Isso abrange demonstrações práticas de amor ao próximo, como ajudar os necessitados, cuidar dos doentes, praticar a justiça e viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Tiago enfatiza que a fé se manifesta por meio dessas ações. Jesus Cristo deixou uma missão para os cristãos, seus seguidores. Pregar o Evangelho, e você prega. E diz que o ama. Como pode ser isso assim? Na realidade você não obedece, você não o ama. Aqueles que me obedecem são aqueles que me amam. Disse Jesus Cristo. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está nos alertando para não nos contentarmos apenas em acreditar, mas também em praticarmos o que acreditamos. É como se a fé fosse um combustível que nos impulsiona a agirmos de acordo com os princípios que defendemos, uma confirmação da nossa crença. Esse ditado nos lembra que a verdadeira fé se manifesta em nossas atitudes e comportamentos, não apenas em nossas palavras ou pensamentos. É através das obras que mostramos ao mundo o poder transformador da nossa fé. O que podemos aprender com a passagem "A fé sem obras é morta"? A fé genuína transcende as palavras e se manifesta em ações concretas. A verdadeira fé se evidencia através das obras de amor. A fé sem ação é como um corpo sem vida. Uma comunidade forte na fé cresce junta. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo. E, se o irmão ou a irmã estiverem nos e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vos lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É impossível alguém mostrar a fé sem as obras. Eu evangelizo pela internet porque sei que alguém vai ver meu vídeo. Isso é a fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,14, 26. Praticar a palavra de Deus vai além de apenas ler ou ouvir, é viver diariamente com atitudes que refletem as Escrituras. A Bíblia nos mostra que a fé se manifesta por meio de ações, e não somente por palavras. Ouvir os ensinamentos do Senhor sem colocar em prática é como desperdiçar um tesouro valioso. Estes versículos nos convidam a refletir sobre a importância da obediência e as bênçãos que vêm ao seguirmos a vontade de Deus. Que sejamos mais do que ouvintes, que sejamos comprometidos e praticantes com a palavra do Senhor. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tiago 1:22, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1:25. Quero transformar vidas. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Ezequiel 33, 31, 32. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11:28. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Romanos 2:13. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 13:18. Obedeçam aos meus mandamentos e ponham-nos em prática. Eu sou o Senhor. Levítico 22:31. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Salmos 119:60. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:14. Como ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir a palavra significa receber com atenção e coração aberto os ensinamentos de Deus, seja por meio da leitura da Bíblia, da pregação ou da meditação. Jesus nos ensinou que ouvir não é suficiente, é preciso obedecer. Em Mateus 7:24, ele compara aquele que ouve e pratica a sua palavra a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Praticar a palavra é transformar o que ouvimos em atitudes. A Bíblia nos alerta para não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes, pois é na obediência que encontramos verdadeira bênção. Praticar a palavra envolve viver com amor, perdoar, servir, buscar a justiça e seguir os mandamentos de Deus em todas as áreas da vida. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar e aplicarmos a palavra no dia a dia. Assim, ouvir e praticar caminham juntos. O ouvir alimenta a fé, Romanos 10:17, e a prática confirma que a fé é viva, Tiago 2:17. Quando unimos esses dois passos, experimentamos uma vida transformada pela palavra de Deus. Dicas para ouvir e praticar a palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Separe um tempo fixo para meditar nas Escrituras. Ore antes de ler ou ouvir. Peça entendimento e sensibilidade ao Espírito Santo. Ouça com atenção. Dê ouvidos a Deus como quem escuta algo precioso. Anote o que Deus te falou. Registre versículos, reflexões e aplicações. Isso ajuda a fixar e revisar. Participe dos cultos e estudos bíblicos. A fé vem por ouvir a palavra. Obedeça imediatamente. Não adie aquilo que Deus já revelou. Aplique no seu dia a dia. Viva princípios bíblicos em casa, no trabalho e nos relacionamentos. Peça força para mudar atitudes. A prática exige transformação, confie na graça de Deus.
Sirva ao próximo com amor. A fé se revela em obras concretas. Ensine outros pelo exemplo. Sua vida deve refletir o que você crê. Se você não obedece a Jesus Cristo, você não passa de um fariseu, e o que você está fazendo dentro da igreja? Se no dia do julgamento você vai ter que apresentar as suas obras. A história de Nicodemos e seu encontro com Jesus, relatado no Evangelho de João, apresenta um diálogo profundo que ilustra o conceito de renascimento espiritual. Este fariseu influente, membro do Sinédrio, procura Jesus à noite, indicando tanto seu prestígio quanto sua cautela, e reconhece Jesus como um mestre enviado por Deus, levando a uma revelação significativa sobre como entrar no reino de Deus. Nicodemos, que era um líder respeitado entre os judeus e zeloso cumpridor da lei de Moisés, encontra-se em busca de um entendimento mais profundo dos sinais divinos manifestados por Jesus. Este encontro noturno, buscando evitar a atenção pública e possíveis represálias, torna-se o cenário para uma das principais lições de Jesus sobre a salvação. Durante a conversa, Jesus introduz a necessidade de um novo nascimento, não físico, mas espiritual. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, confuso inicialmente, questiona como seria possível renascer sendo já adulto. Jesus explica que este renascimento é uma transformação interior, o renascer espiritual necessário para receber a nova vida em Cristo, deixando para trás a natureza pecaminosa e começando uma nova jornada com Deus. Esta interação não apenas esclarece o processo de salvação, mas também destaca a importância de renunciar ao velho eu em favor de uma existência renovada através da fé e do Espírito Santo. Este ensinamento é crucial para todos que buscam compreender e entrar no reino de Deus, enfatizando que a verdadeira transformação requer uma mudança interna profunda, iniciada e sustentada pela fé em Jesus. O diálogo entre Nicodemos e Jesus serve como um lembrete poderoso da misericórdia e do amor redentor de Deus, disponível a todos que creem e se submetem à sua vontade, ilustrando de forma vívida a jornada da fé cristã que transcende meras formalidades religiosas para alcançar uma conexão genuína e transformadora com Deus. Você precisa nascer de novo. Receba Jesus Cristo como seu Salvador,